Ai. Bom dia, flor do dia, como vai? Sejam bem-vindos à aula de física. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade. Ao estudo de magnetismo. Hoje nós vamos fazer uma breve análise sobre as auroras boreais. Na aula passada nós chegamos a ver como se formam os campos magnéticos terrestres e hoje nós vamos ver uma das principais utilidades do campo magnético terrestre do nosso planeta Terra. Inclusive o campo magnético Bastião e Pedro Igor, sejam bem-vindos. Deseja-me conhecer. Deixa eu pegar aqui agora. So wait a minute. Muito bem. Desculpa. Então, como vimos em outra aula passada, aulas anteriores à aula anterior, nós vimos que... Ai, vai devagar, corrinha. Olha, Naomi, meu Deus, que felicidade. My heart exploded. Ai, cliquei no lugar errado. Aqui. Volta aí. Muito bem. Então, o que acontece? Nós começamos a vislumbrar esse fenômeno na nossa última aula, que era o fato de que vem o vento solar, que é uma descarga assim, gigantesca de radiação eletromagnética, se desprende do Sol e vem em direção ao planeta Terra. Falando dessa forma, né, parece até, meu Deus, o Sol quer acabar com o planeta Terra, jogando toda uma força magnética, um bagulho. Na verdade, ele desprende aleatoriamente, né? Essas tempestades cósmicas, elas acontecem com uma certa frequência. Porém, entenda-se, né, que, sei lá, o Sol, eu não tenho nenhuma esfera aqui próxima à minha pessoa para representar. Isso aqui vai ser top. Muito bem. Aqui está o Sol. Ai, meu Deus. Sol. Então, o Sol, ele, libera esses, né? Yeah. Vento solar. E aí, se por menos o planeta Terra está aqui, mas se ele liberou um vento solar para lá, já entenderam, né? Não vai acontecer nada, porque tem que vir para cá, bater aqui. Se tivesse 4 mãos, era melhor para dar aula. Tá vendo? As dificuldades de ser um ser humano comum com 2 braços numa EAD são imperdoáveis, incríveis e dificultosas. Então é isso. O Sol, ele libera uma rajada de vento solar. Este vento solar, esse vento solar, ele atinge o nosso planeta Terra. E graças à nossa proteção do campo magnético terrestre, se formam essas auroras boreais, esse espetáculo lindo da natureza. E é isso que a gente vai ver agora. Nós vamos ver como que as auroras se formam. Lembrando que existe a aurora boreal e a aurora austral. A aurora boreal se forma no Polo Norte e, ao mesmo tempo, a aurora austral se forma ou forma-se no Polo Sul. Muito bem. Vocês preferem com som ou sem som? Porque o bagulho aqui é em inglês. Aurora starts on the sun, a star of average size among billions of other stars in our Milky Way. The sun acts as an enormous power plant. The energy is created deep inside the core of the sun. Here the temperature is over 4. Bom, aqui dentro do Sol a temperatura supera de 14 milhões. E aqui a gente tem constantes fusões nucleares,
que vão juntar átomos de hidrogênio, que vão colidir e formar outros átomos. Na sua grande maioria vão ser átomos de hélio. E aí existe uma diferença de energia antes e após a colisão. A diferença de energia ela é jogada na forma de radiação, né? Como uma explosão nuclear. Então, o que a gente observa no Sol não é fogo. O Sol não está pegando fogo, ele está tendo constantes explosões nucleares no seu interior. Isso foi dito numa aula anterior, certo? Aí o que a gente tem aqui? Deixa eu pegar o recurso da caneta. Se vocês olharem bem aqui, deixa eu botar um azulzinho aqui. Se vocês olharem aqui, ó, vocês vão ver as correntes de convecção dessa matéria lá sendo fundida e gerando essa radiação, esses campos magnéticos, eletromagnéticos, magnéticos, negócio que vocês estão vendo. Quando um bagulho desse se desprende, e aí ele começa a viajar, chegou mais um, e ele começa a viajar pelo cosmos, é onde surge essa tempestade solar. Magnetic fields é campo magnético. Olha. Jake Bustoff. Surface cools and darker sunspots appear. The electrically charged gas is called plasma. The plasma drags the magnetic field further outwards. The magnetic field stretches and twists like a rubber band. Then the rubber band breaks. Hadouken! Several billion tons of plasma is hurled out from the sun. Então, esse plasma aí que se desprendeu, junto com toda essa coisa, isso é o que a gente chama de vento solar ou tempestade cósmica. Ok, crianças? Então, ao se desprender disso aí, a gente tem esse vento solar que vai vir em direção ao nosso planeta Terra. Quando ele chegar aqui no nosso planeta Terra, aí vai interagir com o campo magnético e vai formar as auroras boreais. Isso é a mesma justificativa para a criação do Quarteto Fantástico. Acho que eu cheguei a citar isso em uma outra aula, né? Na revista do Quarteto Fantástico, eles dizem que o pessoal foi acertado, né? Atingido, acho que vai ser a melhor palavra para usar aqui. O pessoal foi atingido por uma tempestade cósmica dessa, e ao ser atingido, eles ganharam os superpoderes lá do Quarteto Fantástico. Só lembrando que na vida real eles teriam se transformado, ou teriam tido câncer. E essa imagem que vai aparecer agora é igualzinha à abertura de Dragon Ball Z. Não o Dragon Ball, mas o Dragon Ball Z clássico. Ó. O céu resplandece ao meu redor. Agora ele vai dar uma subestimadazinha no intelecto de vocês. Eu espero que vocês compreendam que é só para ficar mais clara, você vislumbrar, né, mais claramente como é que isso acontece. Esse vento solar, essa tempestade cósmica vai passar por Mercúrio, por Vênus e chegar na Terra. A Terra é o terceiro planeta do sistema solar. E assim, essa tradução da legenda tá meio porca, né? Ele vai falar as horas e ele vai ficar botando a legenda aqui, enfim. Mas assim, não é assim que vai acontecer. Como eu citei com a lâmpada aqui, né? A lâmpada tá aqui, o planeta Terra tá aqui. Se o vento solar veio em direção e atingir o planeta Terra, beleza, vai formar a aurora boreal. Mas, se ele jogou para lá, nem, né? E aí ele vai passar pelos 3 planetas como se os 3 estivessem alinhados. E vão ser 18 horas enquanto isso acontece. Então é mais uma representação. Ele passa pela órbita de Mercúrio, passa pela órbita de Vênus e passa pela órbita da Terra, podendo atingir algum desses planetas, dependendo de se eles estiverem lá nesse momento. Certo? Tanto que ele diz que ela viaja a 8 million kilometers an hour, ou seja, 8 milhões de quilômetros por hora. E a legenda está dizendo assim: há muitos fatores que influenciam a chegada do campo magnético solar.
it blows past the planet Mercury. Depois de 6 horas ele chega ao nosso planeta. Como é que depois de 6 horas ele chega no nosso planeta? Esse planeta aí é Mercúrio. After 12 hours, the planet Venus. After 12 hours, 12 deve ser 12. 12 horas ele atinge o planeta Vênus. After 18 hours, a solar storm reaches Earth. Earth. After 18 hours. Deve ser 18 horas, né? Cada 6 horas ele passa por um planeta. Meio estranho também. Mas é isso. Então, em 18 horas ele atinge o planeta Terra. É lógico que não vai acontecer assim, né? Porque você teria que ter um alinhamento de todos esses planetas e assim. Geralmente, filme adora dizer: ah, a profecia foi concluída e os planetas estão alinhados. Não, né? É porque é muito raro alinhar os planetas, certo? Então aí ele chegou no planeta Terra e agora vai acontecer toda a magia. When the solar storm reaches our planet, something strange happens. An invisible shield, Earth's magnetic field, deflects the storm. The magnetic field. Invisible Shield é o escudo invisível. Magnetic Field é campo magnético. Então o campo magnético vai funcionar como um escudo invisível. Couple together and create a funnel where the gas streams down on the downward side of the pole. Ahá! Stan Lee, eu descobri o seu segredo. This is the daylight. Ó, de onde saiu o peito do Homem-Aranha lá, ó. O símbolo do Miranha. Descobrimos. Aurora. The magnetic fields stretch further back and couple together. The magnetic rubber band breaks, and gas from the solar storm streams along the magnetic lines towards the poles on the night side. This is the The nighttime nighttime. aurora. Aurora. Dona Aurora. Daqui pra frente é só imagens das auroras boreais. Vocês já viram, né? Bonito, né, doido? Já vi no Irmão Urso. Oi? Já vi no Irmão Urso o filme. É, exatamente. A aurora boreal, irmão urso. Aê. Aqui, ó. Ela serve para transformar o irmão urso em irmão gente. Ou irmão gente em irmão urso. Sitgar. Como assim você matou a mãe do boy, boy? Agora você vai virar a mãe do boy. É. É muito bonitinho esse filme. Mostra assassinato, briga entre irmãos e transformação de pessoas em animais. É um ótimo filme. É recomendado para as próximas gerações. Assista o Irmão Urso, o filme. Bom, então, como eu comentei, acho que em outras aulas,
planeta Marte, por exemplo, ele não tem mais o magnetic field, ou seja, por não possuir mais um campo magnético, ele não consegue mais proteger a galera desse vento solar. E Jennifer Amaury, abriu o WhatsApp para nós averiguar. Eu comentei já na semana passada, não? Semana passada eu comentei. Isso aqui é um grupo onde eu coloco pensamentos, piadas, olha, as aulas para enviar para vocês, negócio de um jogo que eu jogo online. É porque chama Jennifer Tinder, porque eu tenho um set que eu fiz aqui, que eu passei os áudios da conversa para cá, eu não vou conseguir achar aqui, que ele vai ter que carregar tudinho. Mas aqui eu coloco umas piadas que eu escrevo, e texto para colocar, ó, da PH, não sei o quê. Enfim, é mais um grupo de notas mentais do que propriamente eu nem sei se está aparecendo para vocês aí. De repente eu estou falando e nem está aparecendo. É melhor. É um grupo onde eu coloco para escrever piadas. Aí ele chama Jennifer porque eu coloquei a conversa da menina que eu conheci no Tinder, que era de uma casa de massagem. Para eu fazer no palco e para eu mostrar para uma pessoa na plateia, a pessoa pensar que é realmente uma conversa e não um grupo. Eu salvei no grupo para salvar a ordem da conversa e também pontuar de maneira cômica. Eu fiz essa até em Mamanguape e ninguém riu. Ai, ninguém riu, foi felicidade. Bom, aí a gente tem aqui o planeta Marte, ele não possui mais campo magnético. Ele perdeu porque ele esfriou, comentei na aula passada. Então, além de não formar essas auroras boreais que a gente acha tão bonita, a pior parte é que toda essa radiação que é absorvida pelo campo magnético, interagindo com o campo magnético formando as auroras boreais, vai ser recebida pelas partículas da atmosfera. Isso vai danificando a atmosfera, você vai perdendo várias partículas, vários elementos que tem na atmosfera. A atmosfera do planeta vai ficando cada vez mais fraca, não sei se a palavra pode ser essa, mas ela vai piorando a atmosfera, né? Vai danificando a atmosfera, vai perdendo várias coisas que para nós, seres humanos, seriam úteis ou extremamente necessárias, que foi o que aconteceu com a atmosfera de Marte. Não que Marte tivesse capacidade de ter aquela atmosfera, sabe? Aquela atmosfera. Não é esse o caso, mas não é esse o caso, mas ela pode. Perdão, agora eu viajei. Mas além de danificar a atmosfera, você também pode. Seres humanos que forem atingidos por essa radiação podem ter câncer, morrer, como foi o caso que eu citei do Quarteto Fantástico. E também eletroeletrônicos, você teria um pulso eletromagnético, ou você teria. Eita Deus! As palavras estão fugindo da minha mente. Ou você teria um efeito semelhante ao de um pulso eletromagnético. Inclusive, acho que em 1800 e qualquer coisa lá, teve uma dessas que atingiu o planeta Terra e desligou torres de telégrafo. Essa que a gente acabou de ver, ela não passou pela Terra, ela aconteceu em 2012, até onde eu me lembro, onde eu tenho informação, e ela foi disparada para outro lado, não atingiu o planeta Terra, mas se tivesse atingido, mesmo com a proteção do campo magnético, a gente teria tido uns apagões grandes em várias cidades do planeta. E também teve outra coisa que eu mostrei na aula passada, que foi uma anomalia no planeta, no campo magnético da Terra. Quem estava aqui na semana passada viu que tem uma falha na superfície do campo magnético terrestre, certo? E que mais? É isso mesmo. Tá bom. Falou demais de aurora boreal já, professor. Muito obrigado. Vamos agora para a parte realmente interessante do estudo de magnetismo, que é o nosso querido experimento de Ørsted. Aqui a gente dá o pontapé inicial nessa coisa de eletromagnetismo, que eu inclusive falei várias vezes sobre essa coisa de fenômenos elétricos e magnéticos serem fenômenos da mesma natureza. É aqui onde tudo começou. É aqui onde tudo começou. Acho que eu deveria ter dito. Foi aqui onde tudo começou, respeitando o tempo verbal.
Muito bem, observa que aqui ele tem umas duas perninhas de fio desencapado bem pertinho da bússola, né? Para facilitar, né? Porque ele encapado, ele também atrapalha um pouco, né? Dá aquela isoladinha e pá. Então aqui a gente está próximo à bússola. Nesse primeiro exemplo aqui, ó, nessa primeira figura, a lâmpada está desligada. Nesta segunda figura, a lâmpada está ligada. Entenda-se que lâmpada ligada significa que nós temos uma corrente elétrica. Que coisa feia, meu pai. Perdoai-me. É a trombose na mão. Bom, aqui significa que existe uma corrente elétrica. Ficou horrível esse. Então aqui não tem. Mas, olha para essa bússola. E olha para essa bússola. A bússola mexeu, olha, ela mudou o ponto para onde ela estava apontando. Então, se ela mudou o ponto para onde ela estava apontando, é porque surgiu um campo magnético ali. A única coisa que vai fazer uma bússola mudar o local para onde ela está apontando é um campo magnético, porque ela se orienta com um campo magnético na Terra, da Terra. Então, você precisa de um campo magnético maior ou mais intenso, né? Maior talvez não seja possível, mas mais intenso naquela região para poder fazer essa bússola mexer. Então, o neguinho foi lá e começou a estudar um campo elétrico, um campo magnético produzido por um fio retilíneo. Então, aqui a gente tem um fio percorrido por uma corrente elétrica e nessa região aqui, em volta dele, isso aqui é um pozinho de ferro que está se organizando de acordo com o campo magnético que gira em torno desse fio. Para determinar o sentido desse campo, nós vamos ver posteriormente. A pergunta, agora que eu troquei de tela, vocês ainda estão vendo o slide ou vocês já estão vendo o YouTube? Ninguém vai me responder. Como é que escreve anybody? Anybody. Hear me, que é me escuta. Eu não sei escrever, vai assim. Hear me? Anybody hear me? Ninguém me escuta. Em português, quanto mais em inglês. O slide. Obrigado, muito obrigado, Mariana. Muito very thanks. Então acho que deve ser quando eu frito o Chroma, aí ele pega os dois. Ou pega todas as abas do Chroma, então deve ser isso. Muito bem. Aqui os malucos estão falando sobre o experimento de Ørsted. Eles vão fazer o experimento de Ørsted para vocês verem. Vamos lá então, Cláudio, expliquei para você. Bom, Gil, aqui eu tenho então um quadro de madeira na qual foi enrolado um fio esmaltado, mais ou menos umas 10 espiras, e ele é ligado com duas pilhas e uma chave, na qual eu posso ligar e inverter a corrente, fazer a corrente fluir num sentido e ora no outro sentido. E para fazer a experiência de Ørsted, aqui eu tenho uma agulha de uma bússola. Essa agulha eu desmontei uma bússola. A agulha nada mais é do que um ímã e ele pode girar livremente para identificar o campo magnético. Vou até dar uma adiantadazinha curta aqui, ó. Então, para a gente visualizar em torno desse fio, que vai ligar, a gente pode observar a orientação da agulha conforme eu vou posicionando aqui ao redor do feixe de fios. Bom, então agora eu vou inverter a corrente. Olha o que vai acontecer com esse pitoquinho aí da bússola quando ele inverter a corrente. Aqui, o campo magnético aparece se inverter também. Ele inverteu o sentido do campo. Desligado. Desligado.
outro sentido. Então vamos comentar um pouco, Cláudio, sobre essa experiência, né? Essa experiência pioneira. A cara desse velho, doido. Então vamos comentar um pouco, Cláudio, sobre essa experiência, né? Essa experiência pioneira. Ele dá uma lambida no beiço, doido. Olha os olhos dele. Agora dá uma olhadinha na lambidinha de beiço que esse rapaz vai dar. É muito engraçado. Então vamos comentar um pouco, Cláudio. Essa experiência pioneira, na verdade, utilizando essas pilhas, né, que a gente gera aqui uma corrente elétrica, né, passa pelo fio. Né? Muito bem. Muito bem. Essa corrente elétrica passando pelo fio. Gera um campo magnético. Ele está apresentando para quem? Era para ele estar olhando para a gente. Ó. Ele está olhando para ali, varei. E é nisso que consiste a famosa experiência de Ørsted. O que o Cláudio fez aqui é repetir o Ørsted. E foi exatamente essa experiência. O que ele constatou é o seguinte: quando passa a corrente, olha só, o ímã se deixa influenciar, né? Quando próximo de onde está a corrente. Claro que depois, né, a gente entendeu que a passagem de uma corrente elétrica que gera um campo magnético no entorno do fio. É isso que nós observamos. E o que o Cláudio fez aqui, na verdade, foi, de certa maneira, indicar, né, utilizando, pode ser uma agulhazinha imantada também, né, mas, nesse caso, uma bússola, né, ele consegue determinar as linhas de corrente, né, do campo magnético. Né? Deu para entender, crianças? Da área de redes, tecnologia. Não. Sou não, cara. Não quero nem saber de você. Você é careca. Gerando um campo magnético. Aí, aqui eu vou colocar só para vocês verem a imagem. É tipo a experiência mesmo do Ørsted, mas fidedigna a repetição. Então, observa, ele vai pegar o negocinho aqui, ele vai ligar e você vai ver a bússola mexendo. Olha só. Ligou, mexeu, desligou, desmexeu, ligou, mexeu, desligou, desmexeu, ligou de novo, mexeu, agora desligou, desmexeu, certo? Então é isso que acontece quando você liga a bússola, quando você liga um fio percorrido por corrente elétrica, certo? Quando você liga um fio percorrido por corrente elétrica, gera um campo magnético em seu entorno. E é esse campo magnético que faz a bússola mexer, a bússola mudar de sentido, ok? Deixa eu voltar aqui para nosso querido slides. Eita, eu cliquei ali sem querer. Pronto. Vou ter que ir lá dar um stop. Digital. Meu amigo, o cara fez um experiente vagabundo da moléstia aqui. Muito bem, o que mais nós temos aqui? Aqui a gente tem um fio, observa, ele é percorrido por uma corrente elétrica e isso gera um campo magnético em seu entorno. Para determinar o sentido desse campo magnético, meus amores, em seu entorno, você precisa usar a regra da mão direita. Professor, em que consiste essa regra da mão direita? É bem simples, presta bastante atenção aqui, que o tio vai dar a cal para vocês. Vamos supor que esse aqui é um fio. Se ele está sendo percorrido pela corrente elétrica para cima, nesse sentido, você coloca o polegar, o dedinho do joinha. Inclusive, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha a live para os amiguinhos. Você pega o joinha, bota no sentido do campo, da corrente elétrica. Quando você fizer isso, você vai fechar os seus dedos em volta do fio. O caminho que os seus dedos fizer é o caminho do campo magnético. Ou seja, o campo magnético aqui ele seria nesse sentido, em volta do fio. Professor, e se a corrente elétrica estivesse para baixo? Põe o polegarzão no sentido da corrente elétrica, agora fecha a mão.
os dedinhos tá me dando o sentido do campo magnético. Seria esse sentido aqui. Certo? Então, olhando aqui para o fio. Se a corrente elétrica estiver assim, eu tenho um sentido horário. Se a corrente elétrica estiver saindo, ó, apontando para o meu pau da venta, eu tenho um sentido anti-horário. Então, a regra da mão direita serve para identificar ou para determinar o sentido do campo magnético em volta ou em torno de um fio percorrido por uma corrente elétrica. E a forma para calcular isso aí? Gente, para calcular isso aqui, campo magnético, nós vamos precisar de uma constante magnética. E a constante de permeabilidade magnética eu ia morrendo ao vivo, engasguei aqui. Eu tô bem, eu acho. A gente vai usar uma letra grega Mi para representar essa constante. Aí, essa letra grega vai receber esse índice 0, quando a gente vai falando do vácuo, igual aquela constante, a constante da eletricidade, né? O K, que tinha o K0 para o vácuo, aqui vai ser o Mi, e tem o Mi0 para o vácuo. O Mi0 seria a permeabilidade magnética para o vácuo, ou seja, na ausência de meio. Então, cada meio material tem um Mi diferente, e no vácuo, Mi0. Então, a fórmula seria Mi0 vezes corrente elétrica, dividido por 2 vezes π vezes o raio. Então, 2π raio. Então, campo magnético vai ser o Mi0 I sobre 2π raio. Mi0 I 2π raio. Então, multiplica essa constante pela corrente dividido por 2π vezes o raio. 2π vezes o raio aqui, crianças, é interessante porque 2π vezes o raio, você vai perceber que isso aqui é tipo o comprimento de uma circunferência. Tem a ver com a geometria desse campo magnético, olha, que é um campo magnético circular em volta do fio. Então, basicamente, você teria que usar essa conta aí e a regra da mão direita para determinar em que sentido ele está girando, horário, anti-horário, ok? Só que aí o que os caras fizeram? Se eu tenho um fio retilíneo, o campo magnético é circular em torno desse fio, e se eu pegasse esse fio e drobasse? Se ele virasse uma circunferência. Então agora, o campo magnético passaria aqui por dentro dessa circunferência. E é aí que surge o conceito de espira circular, que é importantíssimo, mas muito importante. Ai, que tristeza. Pronto. Por que é tão importante, tio, essa espira circular? Porque se você olhar para o centro dela, olha, você vai ter um campo magnético. Um campo magnético passando no centro dela, de forma até retilínea, podemos dizer assim. Ou seja, quando você curva o fio e faz uma circunferência com ele, você obtém o que nós chamamos de um eletroímã. Tá, tudo bem, não é o eletroímã, mas ele vai funcionar como um primeiro passo para o eletroímã. Como a gente tem 1 minuto e meio só, 1 minuto até terminar essa aula, deixa eu mostrar aqui as bobinas chatas. Ainda estou com a água entrou pelo... Ai, desculpa. Então, todas essas bobinas chatas aqui, essas bobinas, elas são exemplos de eletroímãs. Então, quando a corrente elétrica percorre uma bichinha dessa,
ela gera um eletroímã, ela gera um ímã em volta. Em volta não, né? Passando por dentro dela. E assim, a gente consegue determinar o polo desse ímã, sabendo se a corrente elétrica está girando no sentido horário ou anti-horário. Se ela gira no sentido horário, o campo elétrico vai ser, desculpa, o campo magnético vai ser entrando. Então seria como estar de frente ao polo sul de um ímã. Já se ela gira no sentido anti-horário, o campo elétrico, desculpa novamente, o campo magnético vai ser saindo e seria semelhante ao polo norte. Então você repeliria um polo norte de um outro ímã. Então isso aí são os eletroímãs, né? Tem várias coisas para se fazer com os eletroímãs, mas nós vamos dar continuidade a tudo isso na nossa próxima aula, na semana que vem. E aí, por hoje